O que o síndico pode cobrar do condômino inadimplente? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal, que ative o sininho aí para ser notificado de novos vídeos e também que dê o joinha. Isso contribui demais para a gente aqui no ranqueamento no canal do canal no YouTube. Né? Hoje aqui com a gente estamos com a presença da advogada condominialista e também presidente da Comissão Nacional, né, de Direito Condominial da Associação Brasileira dos Advogados, Caroline Pio. Tudo bem, Caroline? Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nesse nosso Eu que programa. agradeço. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Márcio. É sempre bom estar aqui, né, com você conversando e trazendo o direito condominial para os outros, para a gente mostrar como é bom viver em condomínio, basta seguir as regras. Basta seguir as regras. Né? E falando em regras, né, a nossa pergunta é isso, né? Qual que seria a regra, né, que o síndico deve tomar para aplicar a multa, juros ali, se é isso tudo, que se tem mais alguma coisa que ele pode cobrar a partir do momento que o morador fica inadimplente, né, no condomínio, né? E a gente sabe que a inadimplência causa muito transtorno para os condomínios, né? A gente tem um problema muito grande quando a gente fala de inadimplência, porque as pessoas ainda vão morar em condomínio sem saber da obrigação de pagar o condomínio. Eu já tive casos de cobrança da inadimplência, por exemplo, onde ao questionar o morador comprou aquela unidade e não sabia que precisava pagar o condomínio, né? Então a gente vê que o problema da inadimplência ela vem muito antes do que o trabalho do síndico do gestor ali naquela unidade. Quando a gente compra uma unidade condominial, a gente tem que saber que a gente não está comprando um loteamento, não se trata de uma associação. É a principal diferença, né, de um condomínio para uma associação de moradores, a obrigatoriedade do pagamento da taxa, que é a nossa taxa condominial. Mas aí, por alguns motivos, às vezes porque apertou, às vezes porque não sabe, às vezes por uma falta, muitas vezes, de conhecimento da legislação, o condômino, ele para de pagar a cota condominial, e aí cabe ao síndico, como representante, como dever, lá estipulado no nosso Código Civil, cobrar aquela unidade. E aí ele vai cobrar. Ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar o valor atualizado, né? Juros, multas e honorários advocatícios. Um percentual para essa cobrança extrajudicial e um percentual para essa cobrança judicial. Tá, mas existe muita confusão, sabe, Caroline? Principalmente depois da alteração do Código Civil. E olha que o Código Civil foi alterado, quer dizer, ele passou a vigorar em 2003, né? 2002, Ele é de 2000, ele é de ele 2000. passou a vigorar ainda em 2003. E até hoje as pessoas têm essa dificuldade de saber o percentual de multa, de juros, se pode corrigir, né, colocar correção monetária, essa questão que você falou aí, até dos honorários, né, porque afinal de contas, principalmente naquelas questões dos condôminos que ficam vários meses, até vários anos, sem fazer esse pagamento, você acaba tendo que ir para a justiça e aí tem que acionar um advogado e o advogado também vai cobrar os honorários dele, né? Então, mas explica aí para a gente, né? Porque acho que assim, o que gerou mais dúvida nessa alteração do Código Civil foi que antigamente você podia cobrar uma multa de 20%, né? E o novo Código Civil trouxe o percentual de 2%, De 2%. né? Mas então o que que o síndico pode cobrar ali a partir de o condomínio venceu no dia 10, a partir do dia 11 ele já pode cobrar alguma coisa? Já, já. É claro, se dia 10 é sábado, a gente espera na segunda, né? A gente cobra na terça. A gente tem essa questão de que o boleto vence somente em dia útil. Quando vence no final de semana, tem essa
mudança, né? A gente acaba jogando para o próximo dia útil subsequente, né? Mas a gente tem esse limite, sim, que o Código Civil traz, de 2% para ser aplicado sobre as multas, né? Normalmente a gente tem 1% de juros também. É sempre bom ter esses valores já ali estipulados em convenção, embora a gente tenha isso na letra de lei, ter essa repetição no texto da convenção deixa tanto o condômino quanto o síndico muito mais seguro. Além disso, já é pacificado, isso não vai estar em lei, vai estar em jurisprudência, tá? Que a gente pode sim, dentro do condomínio, utilizar a correção monetária e os honorários advocatícios, que eles são devidos em 2 pontos. A partir do momento que o condômino ele parou de pagar aquela cota condominial, que ele é considerado inadimplente, antes de ajuizar uma ação, o advogado ele vai trabalhar na cobrança extrajudicial, que é aquela ligação, o envio da notificação. Nessa parte, normalmente, está na maioria das convenções, e é expectuado até na justiça em processos onde há omissão da convenção, o percentual de 10% sobre o valor daquela dívida, certo? E aí, caso o advogado não obtenha êxito, a gente vai para o ingresso, ajuizamento de uma ação, e aí esses honorários normalmente ficam em 20%. Existe convenção que a gente tem o valor de 15 para extrajudicial e 30 para judicial. A gente não tem esse teto, não tem esse limite de lei. Então, a gente sempre vai se basear na convenção. Outro ponto interessante quando a gente falar de cobrança, e que eu vou te dizer, vai dar muito comentário aqui no canal que eu vou te falar, a cobrança extrajudicial, a gente tem entendimento que ela só pode ser feita através do advogado, do jurídico. A administradora de condomínio não pode fazer taxa de administração, taxa de cobrança extrajudicial. Não é devido, tá? A gente já tem vários entendimentos, várias ações civis públicas, onde a gente fala, inclusive, da oferta de serviço jurídico por outras empresas, que não são advogados, não são escritórios de advocacia. Então, sim, a gente tem ali os honorários extrajudiciais, os honorários judiciais, multa, juros e correção monetária, e a gente tem um outro viés aqui, quando a gente fala do síndico, eu sei que a gente vai conversar sobre o síndico, mas eu vou só introduzir esse ponto e depois a gente até fala mais sobre ele, que é a questão do desconto. Síndico Ah, pois não é. pode tirar multa, juros, nem honorários advocatícios. Os honorários, se o síndico tirar, ele vai pagar do bolso dele. A multa, juros e correção também. E aí eu não estou falando do caixa do condomínio, eu estou falando de uma responsabilidade que ele vai tirar do pessoa física. A gente tem que ter muito cuidado, não existe mais isso de acordo para pagar à vista, eu pago à vista e aí você tira juros, multa, correção e honorários. Não existe. Se o síndico dá essa autorização, ele sabe que é a responsabilidade dele repor. A massa condominial pode cobrar dele esse valor. Carolina, você está falando aí, então, que a gente tem muito, por incrível que pareça, e ontem eu recebi aqui uma ligação, não ontem não, hoje cedo eu recebi uma ligação de uma moradora pedindo o contato de uma contabilidade, né? Porque ela queria fazer uma cobrança de um condômino atrasado, né? E estava querendo, na verdade, uma empresa de cobrança, né? Você falou aí que quem tem a competência é o advogado, mas a empresa de cobrança, ela não pode fazer essa cobrança extrajudicial, não? Olha, você trazendo polêmica para mim no meio da nossa entrevista. Mas vamos lá. Normalmente essas empresas de cobrança, elas são as que a gente chama de garantidoras de crédito, né? Seguradoras de crédito. Elas compram essa inadimplência do condomínio, normalmente faz esse pagamento para o condomínio e cobra aquele morador que está inadimplente. Normalmente, primeiramente extrajudicial e depois até uma cobrança judicial quando não consegue êxito. E aí a gente tem, por isso o nome garantidora, né, a garantia do caixa do condomínio. Eles trabalham de duas formas. Ou eles já fazem a cobrança como um todo, na verdade, eles seguram o valor como um todo e o que ficar pendente eles cobram, ou eles têm um contrato que é meio pontual. Então, o condomínio informa as unidades daquele mês que não pagaram, passa para eles. Eles pagam ao condomínio aquele valor como se fosse um seguro e eles vão reaver aquele valor da justiça. Então, há uma seção
de débito por parte do condomínio para essa garantidora, seguradora de crédito. E aí, Márcio, que tal o problema? Alguns advogados, e eu vou dizer que a grande maioria dos advogados, entendem que essa cessão do débito, ela não pode ser feita sem a anuência do morador, do dono do débito. Então, aí a gente está ao cuidado do contrato da garantidora, da seguradora de crédito. Não é que, Carol, você é contra? Não, se o condomínio quer colocar, tudo bem. Mas se a gente vai repassar essa cobrança, a gente precisa da anuência da unidade. Então, a gente precisa, no meu entender, a convocação de uma assembleia para aprovação pelos moradores ali, para poder fazer essa contratação e o repasse desse crédito. É esse o problema da seguradora. Como é que eu posso dizer? É o tipo de crédito que está sendo passado sem a anuência daquela pessoa para um terceiro cobrar, é o tipo da dívida. Ô, Carolina, eu não queria fazer pegadinha com você, não, viu? Mas a minha pergunta, ela não era nem para ser dirigida assim, para entrar nesse assunto garantidora, sabe? É simplesmente uma empresa de cobrança mesmo. Eu ainda nem sei se existe ainda mais essas empresas de cobrança, mas que a garantidora ela assume, né, a Isso. conta ali das cotas condominiais. Não, a minha pergunta era só assim, né, de contratar uma pessoa, uma empresa para cobrar, né, aquela dívida que está ali, né, uma dívida pequena ainda, né, para não ter que acionar um advogado primeiro. Mas É. Nesse ponto, o que é que eu entendo? A gente já tem um entendimento pacificado nos tribunais dessa questão da cobrança da cota condominial, tanto judicial como extrajudicial, ter que ser feito por um escritório de advocacia, por um advogado. Né? Existem várias formas de contratos, de cobranças. A gente não precisa, para um condomínio pequeno, por exemplo, ter um contrato mensal exclusivo com uma advogada. Se aquele condomínio pequeno tem custos de arcar, gente não está obrigando o condomínio a ter ali um contrato mensal, mas a gente sabe que essa cobrança tem que ser feita no advogado. A gente tem hoje, Márcio, 11 ações civis públicas, 11 por todo o Brasil. E nessas 11 a gente já tem decisões liminares falando sobre a questão dessa cobrança ser devida por advogados, tanto a extrajudicial quanto a judicial. O síndico pode fazer a extrajudicial, nada impede. Está lá ali na competência no nosso Código Civil como dever do síndico fazer a isso. cobrança e fazer essa gestão. Então, nada impede que o síndico, na sua função, emita uma notificação de cobrança com esse cálculo. O que não vai ser possível é a cobrança dos honorários advocatícios, porque ele é privativo do advogado. Ou se criar um nome para essa taxa de honorários advocatícios, para se mudar o nome, mas no fundo é a mesma taxa. A cobrança ela pode ser feita pelo síndico, a extrajudicial não tem problema nenhum, pelo síndico, pela administração. O problema que a gente vai ter ali é na cobrança da taxa que está embutida aí pelo serviço extrajudicial que está sendo feito. A gente precisa ter cuidado com esse ponto no extrajudicial. Só mais um ponto, Caroline. No começo lá, você falou, né, quando a gente estava falando dessa alteração do Código Civil, né, você falou da multa de 2% e os juros de 1%. Mas a própria legislação, ela também fala lá dos juros poderem ser convencionados, né? Quer dizer, a convenção estipular um juros diferente desse de 1%, né? Então, o condomínio pode colocar qualquer índice lá, qualquer juro lá, isso é possível? Como é que é? Eu tenho um limite aí. Eu hoje, Márcio, quando me chamam para fazer a atualização de convenção, prefiro seguir esse valor que já está no Código Civil, porque eu já vi situações onde juízes mudam o valor que está estipulado lá. Eu já vi juiz mudar até os honorários advocatícios pactuados em convenção. Então, para não ter erro, para a gente não ter um problema futuro, falando da parte jurídica, como advogada que está trabalhando ali na convenção, ali na realização daquele documento, eu prefiro seguir os juros e a multa legal. A gente tem, como pactuar, a gente tem o Código Civil que traz, né, esse segundo ponto, tem sempre uma vírgula ali dizendo que o condomínio está livre para escolher esse valor. A gente tem juízes que aceitam, sim, que seja feito dessa forma, mas eu prefiro ficar na minha garantia ali, na minha segurança. E na minha segurança, para a gente não ter
imprevisto lá na frente, tomar um susto lá na frente, eu acredito que os juros e multa legal é a melhor forma a se seguir. Perfeito. Essa foi Caroline Pio, advogado condominialista e presidente da Comissão Nacional de Direito Direito condominial. Condominial da Associação Brasileira de Advogados, é isso? Isso aí. Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez aqui no Comorar. Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez o convite. E fico aguardando os próximos. É sempre muito bom poder trazer, né, o direito condominial para mais pessoas. Ah, isso aí você pode ter certeza. Já já eu estou te chamando de novo. E você aí, gostou dessa informação? Aproveite e compartilhe aí com seus condôminos e também com seus vizinhos, amigos, né? Não se esqueça também de fazer sua inscrição aqui no nosso canal e acione o sininho. Aí você vai ficar sabendo quando novos vídeos aqui do canal entrarem no ar. O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá!